Você acha que os animais mais perigosos do mundo vivem apenas na África ou em florestas distantes? Então prepare-se para uma surpresa assustadora, porque alguns dos animais mais mortais do planeta estão vivendo exatamente aqui, no Brasil. Alguns podem estar escondidos em rios, matas, praias e até perto de áreas urbanas. E o mais impressionante é que milhares de pessoas cruzam o caminho desses animais todos os anos sem perceber o perigo que estão correndo. Mas atenção! O animal que ocupa o primeiro lugar desta lista é tão perigoso que pode matar em poucos minutos. Então fique até o final porque você vai descobrir quais são os animais mais temidos do Brasil e por que eles conseguem causar tanto medo até em especialistas. O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do planeta. São milhares de espécies espalhadas pela Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e pelos oceanos. Mas junto com toda essa beleza existe um lado sombrio. Predadores, animais venenosos, criaturas capazes de causar acidentes fatais. E algumas delas são muito mais perigosas do que você imagina. Vamos começar com um dos animais mais temidos das florestas brasileiras, a onça-pintada. Quando as pessoas pensam em predadores brasileiros, quase sempre a primeira imagem que vem à mente é a onça-pintada. Afinal, estamos falando do maior felino das Américas. Um animal extremamente poderoso, musculoso, silencioso e incrivelmente inteligente. A onça-pintada pode ultrapassar 100 quilos e possui uma das mordidas mais fortes entre todos os felinos do planeta. Enquanto leões e tigres costumam atacar o pescoço das presas, a onça possui uma técnica diferente. Ela consegue perfurar diretamente o crânio da vítima. Uma força impressionante, capaz de atravessar ossos, capaz de esmagar carapaças de tartarugas, capaz de derrubar animais muito maiores do que ela. O mais assustador é que a onça raramente faz barulho. Muitas vezes ela está observando muito antes de ser percebida, escondida entre árvores, no meio da vegetação, esperando o momento ideal. Ela consegue nadar, escalar árvores e correr em alta velocidade. É praticamente uma máquina perfeita de caça. Felizmente, ataques a humanos são raros, mas quando acontecem, costumam gerar enorme repercussão, porque poucos animais brasileiros inspiram tanto respeito quanto a onça-pintada. Mas o próximo animal é muito menor. E mesmo assim causa milhares de acidentes todos os anos. A jararaca. Muita gente entra em uma trilha sem imaginar que uma das serpentes mais perigosas do Brasil pode estar escondida a poucos centímetros de distância. As jararacas possuem uma camuflagem impressionante. Elas praticamente desaparecem entre folhas secas. Por isso, muitas pessoas só percebem sua presença quando já é tarde. O veneno da jararaca é extremamente perigoso. Ele pode causar dores intensas, inchaço, necrose dos tecidos e complicações graves se o atendimento médico não for rápido. Todos os anos, milhares de brasileiros sofrem acidentes com serpentes, e boa parte deles envolve a jararaca. O mais curioso é que ela não costuma atacar por agressividade. Na maioria das vezes, o acidente acontece porque alguém pisa perto demais, ou simplesmente não percebe que ela está ali. Isso mostra como o perigo nem sempre está nos animais maiores. Às vezes ele está escondido bem diante dos nossos olhos. Mas existe uma criatura ainda mais temida, uma aranha capaz de transformar um simples descuido em uma emergência médica. A armadeira, também conhecida como aranha armada. Ela recebeu esse nome por causa de sua postura de defesa. Quando se sente ameaçada, ela levanta as patas dianteiras, como se estivesse pronta para atacar. E o problema é que ela realmente pode atacar. A armadeira é considerada uma das aranhas mais venenosas do mundo. Ela pode ser encontrada em jardins, entulhos, bananeiras e até dentro de casas. Muitas pessoas já encontraram armadeiras escondidas em sapatos, debaixo de móveis ou em locais aparentemente seguros. O veneno pode provocar dor intensa, suor excessivo, alterações cardíacas e outros sintomas graves. Por isso, qualquer encontro com esse animal deve ser tratado com muito cuidado. Mas se você acha que isso já é assustador, espere até conhecer o próximo habitante desta lista, o jacaré-açu. Imagine estar navegando por um rio da Amazônia durante a noite. A água parece calma. Tudo parece tranquilo, até que dois olhos brilhantes surgem na escuridão, observando silenciosamente. O jacaré-açu é o maior jacaré das Américas. Alguns indivíduos ultrapassam 5 metros de comprimento. São verdadeiros gigantes.
Eles possuem mandíbulas extremamente poderosas e são predadores oportunistas. Peixes, aves, capivaras e diversos outros animais podem entrar no cardápio. O mais impressionante é a paciência. Muitas vezes eles permanecem imóveis por longos períodos, esperando, observando, até o momento exato para atacar. É um dos predadores mais fascinantes e temidos do Brasil. Mas ainda estamos apenas começando, porque os próximos animais conseguem ser ainda mais perigosos. E alguns deles podem estar muito mais perto de você do que imagina. Nos próximos lugares desta lista, vamos falar sobre escorpiões letais, arraias que provocam dores indescritíveis, piranhas, sucuris gigantes e o animal que muitos especialistas consideram um dos mais perigosos de todo o território brasileiro. Então, continue assistindo porque o que vem a seguir é ainda mais impressionante. Agora chegamos a um animal que muita gente não vê chegando. E talvez seja exatamente isso que o torna tão perigoso: o escorpião amarelo. Pequeno, silencioso e extremamente venenoso. Muitas pessoas imaginam que os animais mais perigosos do Brasil vivem apenas em florestas distantes. Mas o escorpião amarelo prova exatamente o contrário. Ele consegue viver próximo das cidades, dentro de quintais, em terrenos abandonados, debaixo de pedras, próximo a entulhos e até dentro de residências. O mais impressionante é sua capacidade de adaptação. Enquanto muitos animais sofrem com o crescimento urbano, os escorpiões encontraram uma forma de prosperar. Eles se alimentam de insetos, principalmente baratas. E onde existem baratas, muitas vezes existem escorpiões. Todos os anos, milhares de acidentes são registrados. Em alguns casos, especialmente envolvendo crianças e idosos, o perigo pode ser ainda maior. A picada provoca dor intensa e, dependendo da situação, pode causar complicações graves. Mas existe outro habitante dos rios brasileiros que consegue provocar um sofrimento quase impossível de descrever: a arraia de água doce. Muita gente acredita que arraias vivem apenas no mar, mas isso não é verdade. Os rios brasileiros escondem algumas das arraias mais temidas do planeta. Elas ficam parcialmente enterradas na areia, praticamente invisíveis, esperando. E quando alguém pisa sobre elas, acontece o acidente. O ferrão da arraia possui toxinas extremamente dolorosas. Pessoas que já sofreram acidentes relatam dores tão intensas que mal conseguem ficar em pé. Em alguns casos, a dor dura horas, ou até dias. Mas o pior não é apenas a dor. Infecções secundárias podem complicar ainda mais a situação. Por isso, pescadores experientes sempre tomam muito cuidado ao caminhar em determinadas áreas. E existe uma técnica simples que pode evitar acidentes: arrastar os pés na areia, porque isso faz a arraia perceber sua presença e fugir. Mas se as arraias assustam, o próximo animal desperta medo em pessoas do mundo inteiro: as piranhas. Poucos animais ganharam uma reputação tão assustadora. Filmes, documentários, lendas. As piranhas se tornaram famosas como máquinas de devorar carne. Mas será que essa fama é totalmente verdadeira? A resposta é mais complexa. Existem várias espécies de piranhas, e nem todas representam o mesmo perigo. Na maioria das vezes, elas evitam humanos, mas em determinadas situações podem se tornar extremamente agressivas, principalmente quando há escassez de alimento ou durante períodos de reprodução. As mandíbulas são incrivelmente fortes, e os dentes parecem pequenas lâminas, perfeitamente adaptados para arrancar pedaços de carne. Um cardume alimentando-se é uma cena impressionante. A água entra em ebulição. Os movimentos são rápidos, precisos e extremamente eficientes. Apesar de muitos mitos exagerarem sua periculosidade, ninguém gosta da ideia de cair em um rio cheio de piranhas. E, sinceramente, é fácil entender o motivo. Mas existe algo ainda maior. Algo muito maior. Uma criatura que inspirou histórias assustadoras durante séculos. A sucuri. Quando alguém fala em cobras gigantes, provavelmente está pensando nela. A rainha dos rios da Amazônia. A maior serpente do Brasil. E uma das maiores do planeta. Algumas podem atingir tamanhos impressionantes. São tão pesadas que passam boa parte do tempo dentro da água. O ambiente perfeito para emboscadas. A sucuri não possui veneno, mas ela não precisa. Seu método de caça é diferente. Ela se aproxima silenciosamente, sem fazer barulho, sem ser percebida. E quando ataca, tudo acontece muito rápido.
A cobra enrola o corpo ao redor da presa e aperta, cada vez mais, até impedir completamente a respiração. Capivaras, cervos, jacarés, diversos animais podem se tornar vítimas. Existem relatos impressionantes de confrontos entre sucuris e jacarés, verdadeiras batalhas entre gigantes. Felizmente, ataques a humanos são raros, mas encontrar uma sucuri enorme em ambiente natural é algo que poucas pessoas esquecem, principalmente quando percebem o tamanho real daquele animal. Mas agora vamos falar de um predador que domina os céus, a arpia, também conhecida como gavião real. Ela é considerada uma das aves de rapina mais poderosas do mundo. E basta olhar suas garras para entender o porquê. São enormes, fortes, assustadoras. A arpia consegue capturar presas surpreendentemente grandes, macacos, preguiças e diversos outros animais. Tudo isso utilizando uma combinação impressionante de força e precisão. Imagine caminhar pela floresta e ouvir o bater de asas de uma ave gigantesca acima da sua cabeça. É uma experiência que transmite respeito imediato. A arpia não costuma representar perigo para pessoas, mas sua capacidade de caça mostra como a natureza brasileira pode ser extraordinária. E agora chegamos a um animal que vive escondido, mas cuja presença causa medo em muitas regiões. A cascavel. Diferente da jararaca, a cascavel possui uma característica famosa: o chocalho, aquele som inconfundível, um aviso, uma mensagem clara: não chegue mais perto. Quando o chocalho começa a vibrar, a maioria das pessoas entende imediatamente o recado. O veneno da cascavel afeta principalmente o sistema nervoso e pode causar consequências graves sem atendimento rápido. O curioso é que a cascavel geralmente tenta evitar conflitos. Ela prefere alertar, dar uma chance para que o intruso se afaste. Mas quando se sente encurralada, pode atacar. E é exatamente por isso que trilheiros e trabalhadores rurais devem estar sempre atentos. Mas ainda não chegamos ao topo da lista, porque os próximos animais são tão impressionantes que conseguem rivalizar com qualquer criatura perigosa encontrada em outras partes do mundo. E um deles é considerado por muitos especialistas um dos animais mais mortais que vivem no Brasil. Prepare-se, porque a próxima parte vai revelar os lugares mais altos deste ranking. E o primeiro lugar pode surpreender muita gente. Agora, chegamos à reta final. E os animais que você vai conhecer a partir de agora estão entre os mais impressionantes e perigosos de todo o território brasileiro. Alguns deles vivem escondidos, outros estão em rios, alguns podem ser encontrados em praias. E um deles é responsável por mais acidentes graves do que a maioria das pessoas imagina. Vamos continuar. Em terceiro lugar, está um animal que muitas pessoas veem como bonito, mas que esconde um perigo enorme: a cobra coral verdadeira. Seu corpo colorido chama atenção imediatamente. Faixas vermelhas, pretas, amarelas. Uma combinação que parece saída de uma obra de arte da natureza. Mas essas cores possuem uma função. Elas servem como aviso, uma mensagem visual dizendo: fique longe. O veneno da coral verdadeira atua diretamente no sistema nervoso. Sem tratamento rápido, pode provocar consequências extremamente graves. O problema é que muitas pessoas confundem espécies inofensivas com a coral verdadeira. E outras fazem exatamente o contrário. Acham que a cobra é inofensiva quando, na verdade, estão diante de uma das serpentes mais perigosas do Brasil. Por isso, especialistas sempre recomendam: jamais tente manipular uma cobra, mesmo que pareça tranquila, mesmo que pareça pequena, porque um erro pode custar caro. Mas o próximo animal não vive na terra. Ele vive escondido nas águas costeiras. E quase ninguém percebe sua presença. A água-viva caixa. Muitos turistas entram no mar sem imaginar que algumas das criaturas mais venenosas do planeta estão flutuando próximas da praia. Transparentes, quase invisíveis, silenciosas, mas extremamente perigosas. Os tentáculos possuem milhares de células capazes de liberar toxinas. Em contato com a pele, a dor pode ser intensa, muito intensa. Dependendo da espécie e da quantidade de veneno, o acidente pode se tornar uma emergência médica. O mais assustador é que muitas vezes a vítima nem vê o animal. Tudo acontece em segundos. Um simples mergulho, uma sensação estranha. E então, a dor começa. Por isso, salva-vidas e autoridades monitoram determinadas praias durante épocas específicas do ano. Mas agora, chegamos ao segundo lugar.
um animal tão eficiente que é considerado um dos maiores predadores das águas brasileiras. O tubarão-touro. Muita gente pensa imediatamente no tubarão branco quando fala em perigo, mas o tubarão-touro possui características que o tornam especialmente impressionante. Ele consegue viver tanto em água salgada quanto em água doce. Isso mesmo, água doce. Ele já foi encontrado em rios, estuários e áreas muito próximas da costa. Seu corpo é robusto, poderoso, musculoso, e seu comportamento pode ser imprevisível. Em determinadas regiões do Brasil, especialmente onde existem registros históricos de ataques, o respeito por esse animal é enorme. O tubarão-touro é um lembrete de que o oceano continua sendo um território selvagem, um ambiente onde os seres humanos são apenas visitantes. Mas, apesar de tudo isso, nenhum dos animais citados ocupa o primeiro lugar, porque o animal mais perigoso do Brasil não é o maior, não é o mais forte, e nem possui os dentes mais assustadores. Na verdade, muita gente nem percebe sua presença. Em primeiro lugar está o mosquito. Sim, o mosquito. Mais especificamente os mosquitos transmissores de doenças. Pode parecer surpreendente, mas quando analisamos os números, a realidade fica clara. Durante décadas, esses pequenos insetos estiveram associados à transmissão de doenças extremamente perigosas. Doenças que afetam milhares de pessoas todos os anos, como dengue, zika, chikungunya e outras enfermidades. O mosquito não possui presas gigantes, não possui veneno poderoso, não possui força física impressionante, mas ele transporta algo invisível e isso o torna incrivelmente perigoso. Enquanto muitas pessoas têm medo de onças, cobras, jacarés ou tubarões, o verdadeiro campeão em impacto sobre a vida humana muitas vezes está voando silenciosamente ao redor das casas. Isso mostra uma lição importante. O perigo nem sempre tem aparência assustadora. Às vezes ele é pequeno, discreto e aparentemente inofensivo. Mas agora pare por um momento e pense. O Brasil é um país extraordinário, lar de algumas das criaturas mais fascinantes do planeta. Animais gigantes, predadores incríveis, espécies únicas, seres que existem apenas aqui. E embora alguns deles representem riscos reais, a maioria não está procurando conflito com seres humanos. Na verdade, a maior parte desses animais apenas tenta sobreviver, caçar, proteger território ou defender seus filhotes, assim como qualquer outra criatura da natureza. Talvez o mais importante não seja sentir medo, mas sentir respeito. Respeito pela força da natureza, respeito pelos ambientes selvagens, respeito pelas espécies que compartilham este planeta conosco. Porque quanto mais aprendemos sobre esses animais, mais entendemos o quanto eles são importantes e o quanto ainda temos para descobrir. Agora eu quero saber de você. Qual desses animais você teria mais medo de encontrar? A onça? A sucuri? A jararaca? O jacaré-açu? Ou o mosquito que ocupa o primeiro lugar? Escreva nos comentários, porque eu vou ler as respostas. E se você gosta de vídeos sobre animais incríveis, mistérios da natureza, criaturas perigosas e curiosidades fascinantes do mundo selvagem, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo vídeo você vai descobrir criaturas ainda mais impressionantes. E algumas delas parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Até a próxima aventura!